326. Salomão ficou muito satisfeito com o gesto do rei Irão e permitiu-lhe tirar de seus territórios 2.000 medidas de trigo, 2.000 de óleo e 2.000 de vinho, contendo cada medida 72 pintas. A amizade desses dois reis aumentou e durou para sempre. Salomão nada tinha mais a peito que a construção do templo. Ordenou então aos seus súditos que lhe fornecessem 30.000 operários e distribuiu de tal sorte a obra à qual se entregava que o trabalho não lhe podia ser difícil. 10.000 cortavam madeira durante um mês no Monte Líbano, depois voltavam para as suas casas e lá passavam 2 meses. Outros 10.000 tomavam os lugares deles e, depois de trabalhar durante um mês, retornavam também às suas casas. Os 10.000 restantes dos 30.000 sucediam. Os 10.000 primeiros voltavam depois, prontos para continuar o trabalho do mesmo modo. A superintendência dessa empresa foi dada a Durão. 70.000 desses estrangeiros, moradores no reino de que falamos, traziam pedras e outros materiais, segundo o que o rei Davi tinha determinado. 80.000 outros eram pedreiros, e entre eles havia 3.200 que eram como chefes dos demais. Antes de trazer essas pedras, de tamanho enorme, destinadas para os alicerces, eles as cortavam no monte, e os operários mandados pelo rei Irão faziam o mesmo no que se referia ao seu trabalho. 327. Rei 6. Estando assim preparadas todas as coisas, o rei Salomão começou a construir o templo, no 4º ano de seu reinado e no 2º mês, que os macedônios chamam de Artemísio, e os hebreus, Aliar, que é um mês de abril, 592 anos depois da saída do Egito, 1020 anos depois de Abraão ter saído da Mesopotâmia para vir à terra de Canaã, 1440 anos depois do dilúvio, 3102 anos desde a criação do mundo. Tudo isso se passava no 10º ano do reinado de Irão, cuja capital, chamada Tiro, fora construída 240 anos antes. Os alicerces do templo foram feitos muito profundos. E, para que pudesse resistir a todas as inclemências do tempo e sustentar sem balançar a grande mole a ser construída por cima deles, as pedras com que o encheram eram tão grandes que o trabalho não era menos digno de admiração que os soberbos ornamentos e os maravilhosos enfeites aos quais serviriam de base. Todas as pedras que nele se empregaram, desde os alicerces até a cobertura, eram muito brancas. O templo tinha 60 côvados de comprimento e o outro tanto de altura. A largura era de 20 côvados. Sobre esse edifício construiu-se outro do mesmo tamanho, e assim a altura total do templo era de 120 côvados. Estava voltado para o oriente, e o pórtico era da mesma altura, 120 côvados, por 20 de comprimento e 10 de largura. Havia em redor do templo 30 quartos em forma de galeria, que serviam de arcos para o sustentar. Passava-se de um para o outro, e cada um tinha 25 côvados de comprimento por outros tantos de largura e 20 de altura. Havia por cima desses quartos 2 andares com igual número de quartos, todos semelhantes. Assim, na altura de 3 andares juntamente, medindo 60 côvados, chegava-se justamente à altura da parte baixa do edifício, e nada mais havia por cima. Todos esses quartos eram cobertos com madeira de cedro e tinha cobertura à parte, em forma de pavilhão, mas estavam unidos por traves longas e grossas, a fim de torná-la mais firme. E assim, eram como um único corpo. O teto era de madeira de cedro bem polido, enriquecido com folhagens douradas, talhadas na madeira. O resto era também adornado com madeira de cedro, tão bem trabalhada e reluzente de ouro que o seu brilho ofuscava a vista. Toda a estrutura desse soberbo edifício era de pedras polidas e tão bem ajustadas que não se podia nem mesmo perceber as junturas. Parecia que a natureza as formara num único bloco, sem que ate os instrumentos de que se serviram excelentes artífices para embelezar a obra para isso tivessem contribuído. Salomão mandou fazer na largura do muro do lado do oriente, onde não havia nenhum portão maior, mas somente 2 portas, um degrau em frente de sua invenção, para se subir ao alto do templo. Dentro e fora dele havia pranchas de cedro ligadas com grandes e fortes cadeias, para garantir a sua estabilidade. Quando o grande corpo do edifício ficou pronto, Salomão mandou dividi-lo em 2 partes, uma das quais, chamada o Santo dos Santos, ou Santuário, tinha 20 côvados de comprimento.
era particularmente consagrada a Deus, e não era permitido a ninguém lá entrar. A outra parte, que tinha 40 côvados de comprimento, era chamada Santo do Templo e destinada aos sacerdotes. Essas duas partes estavam separadas por grandes portas de cedro muito bem talhadas e douradas, sobre as quais pendiam véus de linho, cheios de flores diversas nas cores púrpura, jacinto e escarlate. Salomão mandou também fazer 2 querubins de ouro maciço, de 5 côvados de altura cada um. As suas asas eram do mesmo comprimento, e essas duas figuras estavam colocadas de tal modo no Santo dos Santos que 2 de suas asas estendidas se uniam e cobriam toda a Arca da Aliança, e as 2 outras tocavam, uma do lado norte e outra do lado sul, as paredes desse lugar particularmente consagrado a Deus, que, como dissemos, tinha 20 côvados de largura. Dificilmente se poderia imaginar a forma desses querubins. Todo o pavimento do templo estava coberto de lâminas de ouro, e as portas da grande entrada, que tinha 20 côvados de largura e altura proporcionada, estavam também cobertas com lâminas de ouro. Mandou colocar, sobre a porta do lugar chamado Santo do Templo, um véu semelhante ao de que acabamos de falar, mas a porta do vestíbulo não o tinha. 1 Reis 7. Para tudo o que acabamos de falar, mas principalmente para os trabalhos em ouro, prata e cobre, Salomão serviu-se de um artista admirável, chamado Hirão, que mandou buscar em Tiro. Seu pai chamava-se Ur. Embora morasse naquela cidade, era descendente de israelitas, pois sua mãe era da tribo de Naftali. Esse mesmo homem fez 2 colunas de bronze, que tinha 4 dedos de espessura, 18 de altura e 12 de circunferência, sobre as quais estavam cornijas em forma de lírios, com 5 côvados de altura. Havia em redor dessas colunas folhagens de ouro, que cobriam os lírios, e viam-se pender em 2 fileiras 200 romãs, também fundidas. As colunas foram colocadas na entrada do pórtico do templo, sendo a da direita chamada Jaquim, e a da esquerda, Boaz. Esse admirável artífice fez também uma bacia de cobre em forma de semicírculo, a qual se deu o nome de mar, pelo seu enorme tamanho, pois a distância de uma borda à outra era de 12 côvados, e as suas bordas tinham 1 palmo de espessura. Esse enorme vaso era sustentado por uma base feita à moeda de coluna, torcida de 10 pregas, cujo diâmetro era de 1 côvado. Ao redor dessa coluna estavam 12 novilhos, opostos de 3 em 3 aos 4 principais ventos, para os quais estavam dirigidos, de tal modo que a copa do vaso se apoiava sobre o seu dorso. As bordas desse vaso eram recurvadas para dentro, e continha ele 2.000 medidas, das que se usam para medir os líquidos. Hirão fez outros 10 vasos além desse, sustentados por bases de cobre quadradas, cada uma com 5 côvados de comprimento, 4 de largura e 6 de altura. Todas eram compostas de diversas peças fundidas e fabricadas separadamente. Estavam unidas deste modo: 4 colunas quadradas dispostas em quadrado, na distância de que falei, recebiam em 2 de suas faces cavadas para esse fim os lados que encaixavam. Ora, embora tivesse 4 lados em cada uma das bases, somente 3 eram visíveis. O quarto estava unido a um muro. Em um deles, em baixo relevo, estava a figura de um leão; no outro, a de um touro; no terceiro, a de uma águia. As colunas eram trabalhadas do mesmo modo. Essa obra, assim reunida, estava montada sobre 4 rodas, do mesmo metal, e tinha 1 côvado e meio de diâmetro, desde o centro delas até a extremidade dos raios. As juntas das rodas ajustavam-se admiravelmente aos lados da base, e os raios encaixavam-se nela com a mesma perfeição. Os 4 lados dessa base, que deviam sustentar um vaso oval, tinham pelo alto 4 braços em relevo, dos quais saíam mãos estendidas, e sobre cada uma delas havia uma peça onde devia ser encaixado o vaso, que era sustentado inteiramente por essas mãos. As faces ou lados sobre os quais estavam os baixos relevos de leão e de águia ajustavam-se tão perfeitamente uns aos outros, e as peças que formavam os cantos, que toda a obra parecia uma única peça. Assim eram construídas essas 10 bases. Ele colocou em cima 10 vasos ou lavatórios redondos, fundidos como o resto, e cada um continha 40 medidas, pois tinha 4 côvados de altura, e o seu diâmetro maior tinha também 4 côvados.